Eu quero falar nessa hora sobre minha missão pessoal. Eis-me aqui. Agora é a parte do envia-me a mim. É a parte da conclusão do nosso seminário. Envia-me a mim. Diga comigo, envia-me a mim. Isaías teve essa experiência poderosa com Deus. Ele viu o Senhor no alto e sublime trono. E olha aqui para mim, queridos. Não é sobre ser usado por Deus. Nosso foco não é ser usado por Deus. Nosso foco é ter experiências de conhecer a Deus profundamente. E ser usado por Deus, irmãos, é uma consequência natural. Olha só, irmãos. O ponto-chave é que as pessoas eram cristãos porque o Estado tinha se tornado aliado da religião. Aí era cristão porque o Estado já impunha isso. E aí veio o grande ponto que eu quero que você faça reflexão da experiência pessoal com Deus, de não só ser um cristão porque eu nasci na Inglaterra, mas eu precisava ter uma experiência com Deus, de novo nascimento, de regeneração, uma experiência pessoal e íntima. E é esse o grande que eu vinha hoje. Por que eu não falo de Jesus, irmão? Não, agora eu vou falar algo aqui, irmãos, que eu quero que você atente bem. Por que muita gente vem para a igreja e depois sai? E hoje tem pessoas que estão em religiões das mais... Hoje a gente vê coisas assim, sem nenhum significado, coisas assim absurdas. Pessoas que congregavam, que estavam dentro desse ambiente de igreja, que adoravam, que cantavam, que até participavam de ministério, mas que hoje estão vivendo coisas assim inconcebíveis. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Porque nunca conheceram Jesus. Eu posso vir para a igreja, porque a igreja é um lugar legal. É ou não é um lugar legal? Uma música boa, depois uma palavra boa, ajuda a gente na nossa família. É ou não é? Mas se eu não tiver uma experiência com Jesus, de amar Ele, como Isaías disse, ele era profeta, irmãos. Ele tinha uma vida de revelação de Deus. E agora ele está dizendo, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora aí, querido, olha aqui para mim. Por que a igreja hoje não fala de Jesus com aquela paixão? Porque falta relacionamento com Deus. E hoje Deus está chamando a gente para uma experiência diária com o Espírito Santo. Deus se manifestou para Isaías. E Deus quer se manifestar para mim. E quer se manifestar para você. Esse é o ponto. Diariamente. Pensar em Deus, viver para Deus. Aí Isaías teve essa experiência gloriosa com Deus. Ele viu o Senhor. E eu quero te despertar para isso. Você precisa ver o Senhor, irmão. Não tem como você ver Jesus e ficar do mesmo jeito. E não tem como eu ter experiência com Deus e não ser usado por Deus. Eu posso até ter uma performance. É aquele texto que Jesus diz, olha, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Como que Deus não conhece, irmãos? Deus é onisciente. Mas aí é do ponto de vista humano. O homem precisa ter uma experiência com Deus. Amém? E aí eu quero, nessa introdução, coloca lá, eis-me aqui, envia-me a mim. Coloca a introdução, eu queria falar desses 3 pontos aí. Primeiro, chamado de Isaías. Ele teve um chamado poderoso e glorioso, mas ele viu que ele não tinha condição humana. Por quê? Porque ele era um homem de lábios impuros e estava no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele disse, eis-me aqui. Por quê? Porque quando você tem uma experiência com Deus, você é santificado e empoderado de um chamado. Ele ouviu Deus falando. Não estava nem falando com ele, estava falando lá entre si, a divindade conversando. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele disse, eis-me aqui. Hoje, queridos, a gente tem que pensar nisso, nosso chamado hoje. Porque da mesma forma que Deus chamou Isaías, olha aqui para mim,
Deus está chamando você hoje. O chamado de Deus para cada cristão é claro. Para quê, pastor? Para pregar o evangelho ao redor de você aí. Tem pessoas que... Agora, eu só vou pregar, irmãos. Eu estava conversando com a Esther no carro. Eu disse, sabe, Esther? Uma pessoa ama Jesus ou ela está indo para a igreja perder tempo. Porque eu tenho que amar Jesus. Porque tem hora que enjoa, irmão. Pregação enjoa. Música enjoa. Mas Jesus não enjoa não, irmão. É ou não é verdade? Jesus não enjoa. Quando a gente tem um toquezinho assim de Jesus na nossa vida, a gente começa, meu Deus, um toquezinho de Jesus, irmão, resolve tudo. E quando a gente é tocado por Deus, a gente não consegue mais viver sem. E aí a gente começa a ficar nessa dimensão. Nosso chamado hoje, quando Deus nos toca, irmãos, já era. E agora eu quero falar agora do resumo da ministração. Coloca o resumo aí, irmãos. Nossa ministração tem 4 pontos. Nossa aula, essa é uma aula mesmo. O resumo, coloca aí. O que vamos aprender? Primeiro, minha missão é pessoal, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. O propósito do evangelismo. A minha missão é pessoal. Estratégias práticas para evangelizar. Vamos lá para o primeiro ponto agora. Propósito do evangelismo, na verdade tem 4 aí. O resultado do evangelismo, os benefícios do evangelismo. Eu até errei ali. Mas em primeiro lugar, o propósito do evangelismo. Por que nós fomos chamados, irmãos? Pergunte para o seu irmão aí, por que nós fomos chamados? Por que nós estamos dentro do reino de Deus? Por que Deus nos salvou? Porque o coração de Deus clama pela salvação dos perdidos, pelas almas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua vinda. Pelo contrário, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele fala aí, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha aqui para mim, irmãos. O desejo de Deus é que ninguém pereça. Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, não tem limites, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos um chamado. Por que Deus nos chamou? Porque Deus quer salvar os perdidos. Ou eu sou um perdido, ou eu sou um buscador de perdido. Ou eu estou salvo, ou sou alvo da salvação. Não existe outra qualificação para mim. E mais do que isso, irmãos, quando Jesus veio ao mundo, Ele demonstrou compaixão pelos marginalizados. A mulher samaritana, uma mulher totalmente mulher, já era colocada em segundo plano. Agora ela é uma mulher que tinha vários divórcios. Até a década de 80, de 90, uma mulher divorciada, ela era totalmente discriminada. É ou não é verdade isso que eu estou falando? 70, uma mulher divorciada era uma mulher que não tinha valor. Agora vamos ler aqui João 4, 7. Coloca aí, eu estou querendo ganhar tempo. Hoje é encerramento do seminário, né? Mas olha só, irmãos. João 4, 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus. Jesus foi conversar com ela. Dá-me de beber. Agora olha aqui para mim, irmãos. Olha a humildade de Jesus. Uma mulher que todo mundo... Ela estava lá meio-dia num horário escondida, num horário que não era o horário ideal, porque ela era uma mulher discriminada. Uma mulher rejeitada pelo círculo social, marginalizada e colocada de lado. E aí Jesus vem com ela e diz, é evangelizar, irmão, é falar, dá-me de beber. Aí olha lá, versículo 8.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Estavam preocupados com coisas materiais, os discípulos. A igreja hoje está só assim, preocupado com coisas materiais, né? Coisas materiais, coisas terrenas. Aí ele vai, 9, versículo 9. Quem está comigo na mídia, fica aí que eu vou correr aqui. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Existia um conflito étnico, né? Os samaritanos eram considerados já de segundo plano. Os judeus já eram os que tinham ali a hegemonia da religião. E agora, além de samaritano que era já de segunda classe, mulher já era pior. Tu pede de beber, isso não existe, isso aí é contra todo o protocolo social. Mas Jesus, irmãos, se preocupa em salvar o perdido. Vamos ler aí, só para você ter 10, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, irmão, salvação. Diga para o seu irmão: tem água viva dentro de ti, tem o dom de Deus. A salvação está dentro de mim, dentro de você. Eu não queria falar agora, né? Mas o Marcelo está aí. A gente caminhou muito tempo com Jesus. E ele, eu não lembro exatamente os detalhes, mas assim, em geral, ele era sobrinho de um irmão que caminhava comigo na igreja. E aí eu estava orando e jejuando naquela piração de conhecer mais o coração de Deus. Aí Deus diz: agora vai lá no irmão Assis. Aí eu peguei meu carro, fui lá no irmão Assis. Desci lá na casa do irmão Assis. O irmão Assis: vamos aqui com o meu sobrinho. E aí eu fui na casa do Marcelo. E aí eu cheio de Deus. Aí Deus disse: ora pela enfermidade. Eu orei, ele estava com uma enfermidade. Eu orei, impus as mãos sobre ele e foi curado. Mas mais do que a cura que foi brotada na vida dele, ele estava numa crise existencial. Ele dizia: eu não acredito em Deus. Não era isso, Marcelo? Eu não acredito em Deus. Eu estou enfermo aqui, fui em tudo que é médico, ninguém sabe o que eu tenho, que tipo de enfermidade é essa. E Deus não existe. Mas nesse dia Deus disse: ora pela enfermidade dele. Eu coloquei a mão na enfermidade dele e ele foi curado milagrosamente. E naquela hora a crise saiu, porque o que ele falou, Deus me usou para ir lá e orar especificamente com palavras dentro daquilo que ele tinha questionado para Deus. E daquele dia em diante, eu e o Marcelo, a gente teve uma amizade que parece que a gente se conheceu desde pequenininho. Se distanciamos porque ele foi para Barcelos, mas toda vez que ele está em Manaus, ele me liga. Hoje ele me ligou e disse: aquela igreja dela na Tefé. Eu digo: é lá, meu amigo, hoje é um dia de festa. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus não tem filhos prediletos. Eu não sou melhor do que você, mas pessoas precisam colocar-se diante de Deus, para que Deus faça os milagres que Ele tem para fazer. A gente vai ver Jesus falando aí, olha aí, ó: eu vou te dar água viva. Tem coisa dentro de ti, irmão, que vai liberar o dom de Deus. Água viva, salvação. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela estava com a cabeça dela só no natural. Ela pensando numa água, e ele queria dar uma água celestial. Ela queria uma água potável para beber, para alimentar só o físico dela. Mas Jesus queria dar a água da vida, que alimentaria o espírito dela. E ela nunca mais ia ter sede existencial, mas ela ia ser saciada com a água da vida, que é Jesus, amém? E aí ele diz, o versículo 12. Aí ela continua questionando: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Essa água aqui só mata um pouquinho a sede, mas vai vir mais sede. E aí 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15, vamos lá. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Ela diz: meu irmão, me dá essa água aí que eu passo vergonha todo dia. Há tantos anos eu tenho que vir escondido aqui. E é um sofrimento para mim viver assim, sem ter. E aí, 16, irmãos. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus começou a curar ela. Começou a curar ela. E aí, como ele pegou Isaías, Deus pegou Isaías e purificou, agora ele vai purificar ela. Amém? Vai lá, 17, 18. Disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. 6 maridos, né? Estava no 6º relacionamento. 19, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 21, 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. 26, irmãos, olha agora, olha o ápice desse texto. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Deus está dizendo assim: eu quero salvar. Jesus omitia a divindade dele, que ele era o Messias, mas agora ele está demonstrando: eu quero salvar, sou eu que falo contigo, eu mesmo sou o Salvador, eu sou o Messias. Ele quer salvar. Por que ele nos chamou? Porque ele tá doido para salvar. Diga para o seu irmão: meu irmão, ele quer salvar a gente através de mim, de você. Ele quer salvar a gente através da IEV, amém? Pastor, está todo mundo duro. Você vai descobrir que não está todo mundo duro, não. Não está. A gente que está com o cristianismo muito mole, muito desfocado. Olha os discípulos aí, vai lá, 27. Eu mesmo que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Preconceito religioso aí, né? O preconceito aí. Eles não tiveram coragem de questionar Jesus, mas eles estavam ali cheios de preconceito religioso. Aí o versículo seguinte, 28. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi para a cidade e disse aqueles homens: vinde comigo. Ela chegou, meu amigo. Agora acabou. Quando você tem um encontro com Jesus, você vira um ganhador de almas. Ela era uma mulher totalmente descredibilizada, sem dignidade. Agora ela foi falar com os homens que zombavam dela, que desdenhavam dela. Agora ela foi lá e disse: olha, eu conheci o Salvador, ele me salvou, ele disse tudo que eu precisava ouvir, ele mudou a minha história e ele vai mudar vocês. Ela diz: olha, disse tudo, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Vem. Deus está nos chamando para salvar. Agora, pastor, o que ela fez, meu amigo? Jesus tocou nela, salvou ela, ela já foi atrás de salvar a gente. Se eu não estou preocupado com salvação de almas, irmãos, há uma grande probabilidade de eu ser só um religioso. Sim, Cristo na minha vida, só fazendo rituais judaicos mortos, agora é católicos, agora a religião evangélica. Os evangélicos viraram, irmão, uma religião. Vou para o culto domingo de vez em quando, não bebo, não fumo. De vez em quando eu vou para a festa, que tem de irmão indo para o Rock in Rio e daqui a pouco adorando a Deus. Aí está lá no Rock in Rio. Então não tem, irmão. Se diz crente, aí vou lá para o Rock in Rio. Não, agora eu sou crente, aí vou lá para o... Teve aqui em Manaus o... Sei lá o nome, muda tanto, né? Passo a passo. Aí os irmãos lá no passo a passo. Mas não é no passo a passo de Deus, não, é no passo a passo. E aí, queridos,
30. É Bíblia, eu não estou nem pregando. É a Bíblia pregando para mim e para você, amém? Que é a maior... Irmãos, igreja hoje só é negócio de autoajuda. Eu gosto de autoajuda, eu gosto. Isso aí tem o seu lugar. Mas é só... Ninguém lê Bíblia. Os crentes não lê Bíblia. Se os púlpitos não lê Bíblia, imagina os crentes, né? Pastor não lê Bíblia, tu vai pregar... Aí o pastor, olha, porque Deus vai te dar agora um casamento, tu precisa acordar cedo, tu precisa fazer fitness, eu estou lutando para vencer, irmão, todos esses maus hábitos. Mas Jesus não veio tratar os nossos maus hábitos, Ele veio nos salvar, irmão. Mau hábito é a gente que tem que lutar mesmo, amém? Você não veio aqui para, olha, coach e tal, não. E aí, olha o que Jesus disse, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Meu irmão, ela trouxe a cidade todinha para ter com Jesus. Diga para o seu irmão, Deus vai te dar uma unção, irmão, que tu vai trazer famílias inteiras para Jesus, que tu vai trazer um bairro inteiro para Jesus. Pastor, isso é possível? Está aí na Bíblia, ó. Ela nem conhece, não tinha o Espírito Santo não, irmão. Ela só tocou na salvação de Deus. Isso é Bíblia. Ela trouxe a cidade. É ou não é verdade, irmão? E eu quero declarar que a IEV vai trazer cidade para os pés de Jesus, amém? É muita coisa, pastor? É pouco, irmão, porque é bilhões e bilhões e bilhões de vidas indo para o inferno. Ontem o pastor ele colocou: comunismo leva pessoas a um martírio cristão. Tem o islamismo também, irmão. Lá no Islã, falei aqui de uma jovem que foi lá, famosa, mas que tem cristão sendo, irmãos, levado para isso. Aí, olha lá, veio ter com ele, 31. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Diga, comida engorda a gente, irmão. Comida engorda. Mas Jesus era fitness. Jesus vivia no jejum, não era intermitente não, era no jejum mesmo. Os discípulos preocupados com a broca, com a boia, com a coisa material. E Jesus disse: eu tenho uma comida, vai lá, 32. Mestre, come, 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Isso é para quem tem experiência como Isaías teve, irmão. Uma comida, uma loucura que tu pega, fica o final de semana, é pouco. 1 hora é pouco para mim. Tem vários louvores, né? Uma vida é pouco para mim. Diga para o seu irmão aí, quando você tem uma experiência com Jesus, tudo fica pouco. Ele disse: eu tenho uma comida, uma comida superior, que vocês não conheceis. 33. Disse então os discípulos uns aos outros: ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? É igual a nossa igreja brasileira que eu digo, só preocupado com coisas humanas, né? Só com visão humana. E ele comeu, acho que a mulher trouxe uma brocazinha aqui para ele e ele está de bucho cheio. Não, irmão. Aí ele vai. 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida. Olha, irmãos, lê isso comigo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E qual é a vontade daquele que me enviou? Era salvar a samaritana, mas não salvar só a samaritana. Dali, irmãos, nasceu uma igreja. Dali, quando a gente vê o Atos dos Apóstolos, a igreja de Samaria, uma igreja poderosa, já tinha uma semente que Cristo tinha plantado lá. Tinha ou não tinha, irmãos? A semente da igreja forte de Samaria. Ele disse: ide por todo mundo, aí vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serem minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria. Lá já estava sendo plantado no reino de Deus ali. E aí, para realizar a sua obra, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Aí os discípulos foram chacoalhados por Deus. Agora, ó, quando que eu tenho que evangelizar? Quando que eu tenho que fazer a obra missionária? Que a gente só pensa na missão, no ID. Não, nosso ID é no teu mundo pessoal, no meu mundo pessoal. Meu mundo é o mundo de Deus. Ah, pastor, isso aí é método. Não, é o mundo de Deus, irmão. Amém? Ele diz: não dizeis ainda há 4 meses até a ceifa, mas olha lá,
Mas eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já banquejam para ceifa. Eu quero declarar que você vai viver um tempo de colheita. A IEV vai ficar pequena esse lugar. Não é porque a gente está querendo fazer um marketing cristão, não. É porque Deus quer salvar. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa, mas daqui a pouco vai ter 100 aqui, 200 salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos chamados para salvar e buscar os perdidos. Amém? Será que tem alguém que está entendendo a voz de Deus, a revelação, o poder de Deus é liberado? Você recebeu, irmão, uma unção poderosa na tua vida. Você precisa só crer e falar daquilo que já foi feito. Deus não vai te salvar, Deus já te salvou. Ei, meu, estou cheio de pecado. Isaías, a tua iniquidade foi tirada. Isaías, a tua boca foi purificada. Eu tenho uma missão. Ei, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías está purificado. Eis-me aqui, Senhor. Prontidão. Prontidão. É isso que ele está falando. Meu irmão, é agora. Levanta os olhos e começa a ceifar. Tem gente, irmão, dentro do teu círculo aí, do teu mundo pessoal, que vai ser salvo. Porque senão a gente está aqui por estar. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Irmão, eu já ceifei muitas almas, mas eu também já semeei muito. Nosso trabalho, irmão, é semear, semear sem parar. Ceifar. Vai vir, vai vindo, vai vindo, amém? Mas tem hora que a gente fica só numa desculpa, dizendo assim: não, porque está todo mundo duro, porque ninguém quer Deus. Não. Diga, o outro ponto aí, por que Deus nos chamou? Uma responsabilidade de todos. Coloca lá o tópico, lá volta para o tópico. Uma responsabilidade de todos. O evangelismo, irmãos, é uma responsabilidade coletiva de toda a igreja. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do líder de GC, não é responsabilidade do líder de louvor, não é responsabilidade do líder de intercessão, não é responsabilidade do líder de jovens, não é responsabilidade do líder de crianças, é responsabilidade de todos. Aí, como crerão? Vai lá, coloca aí Romanos 10, 14. Atente bem para esse versículo, irmão. Quantos estão recebendo essa palavra? Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Maravilhoso, né? Os pés dos que anunciam. Isso fala de evangelismo. Diga: calçando as sandálias do evangelho. É eu me dispor a dizer: envia-me a mim, Senhor. E eu vou levar. Como crerão se não há quem pregue? Diga: eu tenho que pregar para que haja fé. Agora olha aqui para mim, queridos. Agora imagine agora comigo aqui. Faça uma imagem aí na sua mente. Você é o único médico em uma cidade que uma doença mortal está se espalhando. Faz essa imagem aí na tua mente. Você é o único médico em uma cidade que uma doença mortal está se espalhando. Você tem a cura, mas essa doença mortal, você pode curar ela. O evangelho é essa cura, irmãos. E as pessoas ao seu redor estão precisando desesperadamente, estão doentes nos seus pecados. Quem, pastor? As pessoas ao seu redor estão precisando desesperadamente. Você manteria essa cura só para você? Ou compartilharia com os necessitados? Se você fosse esse médico. Amém? Então as pessoas estão doentes. A pior doença não é o câncer, não é a AIDS. A pior doença é o pecado e o inferno. Aguarda quem está em pecado. E você tem a cura, você tem a salvação nas suas mãos. Amém, meus irmãos?
E aí eu quero ir para o segundo ponto. E a gente já está indo para o final. Eu vou agir um pouco aqui. Deus nos congregou, irmãos. Deus nos congregou aqui para um propósito de a gente levar pessoas para Jesus. E aí, eu queria fazer um desafio hoje. Segundo ponto aí. Minha missão pessoal de levar 3 pessoas ao encontro é coisa simples. Minha missão pessoal de levar 3 pessoas para o encontro. A gente está aí com a agenda do encontro para novembro, 24. Está lá a data, eu não memorizei, mas parece 24, né? De feriado do dia 24 de novembro. E aí eu queria te desafiar hoje. Porque esse senso de salvação, para que é o encontro? Digo, o encontro é um evangelismo estratégico. É um evangelismo estratégico. E esse seminário, assim como Isaías disse, eis-me aqui. A gente não pode fazer uma mobilização para nada. Só para a gente ficar aqui. É muito gostoso esse ambiente, é muito lindo ver você aqui. É muito maravilhoso a gente estar aqui, mas Deus nos congregou com propósito. Nosso desafio prático é dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vou levar 3 pessoas a Cristo até novembro. Há quantos anos que eu não estou preocupado com a salvação? Eu falo até que tem. Não, eu estou preocupado, mas eu tomo medidas práticas dessa preocupação. Eu vou fazer aqui uma oração, Deus. Eu quero levar 3 pessoas para o encontro, para ter um encontro contigo, Jesus. E eu vou orar, Senhor. Mostra o nome dessas pessoas, 3 pessoas. E eu vou orar. E eu quero te dizer uma coisa. Olha aqui para mim, isso é importante demais. Mesmo que pareça difícil, eu quero que você se lembre que você não está sozinho nessa missão. O maior desejo é de Deus, não é nem o meu nem o seu. É Ele que quer salvar, não é eu nem você. Quando a gente se relaciona com Ele, sabe o que acontece? O desejo dele é vazado para o nosso coração, a gente começa a se preocupar. Amém, queridos? Mas você não vai estar sozinho. Deus é quem vai fazer a obra nos corações. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus vai te dar poder para você testemunhar. Olha aqui para mim agora. Atos 1:8, mas recebereis poder. Para quê? Para ser testemunha. Olha aqui para mim. Quando você testemunha, você vê o poder de Deus. No dia que eu fui lá com o Marcelo, não sei por que o Marcelo veio hoje, mas isso é para ser um exemplo prático. O poder de Deus estava na minha vida, mas era uma ação simples. Eu orei, me preocupei com aquilo que estava preocupando Deus. Eu, Senhor, eu quero ver vidas aqui. Eu era pastor de uma igreja de garagem, na minha casa, eu estava preocupado em salvar vidas. Não era não, Marcelo? Um lugar totalmente nosso. Nem na garagem a gente estava, né, Marcelo? Estava na laje lá atrás de casa. Na laje eu estava preocupado em ganhar vidas. Nunca tive nem infraestrutura. Mas ali, normalmente, eu orava e dizia, me dá vidas, Senhor. E aí Deus trouxe o Assis. Deus trouxe uma outra pessoa, trouxe outra. Quando eu fui ver, tinha umas 16 pessoas na laje. A gente foi para o encontro com Deus. Né, Marcelo? Encontro com Deus. Chegou lá no encontro, um pastor amigo meu disse, eu vou ajeitar. Eu conversei com o papai. Pai, essa metalúrgica aí está aí, o senhor não faz nada, grade, não tem nada. O senhor deixa eu fazer a igreja aí? O senhor lembra que o senhor orou, a minha casa vai ser uma igreja. O senhor estava lá no 28 de agosto, todo quebrado. Quebrou bacia, quebrou a perna, quebrou a tíbia e o perone. 3 partes ele quebrou a perna dele. E ele teve fratura exposta, o osso saiu. Aí teve que tirar a carne da coxa e colocar na perna. Teve traumatismo craniano, teve 5 paradas cardíacas. Ele estava lá no leito lá. Quando eu saí daqui, e eu ia cuidar dele, macunhado lá, noiado, eu ia lá com meu pai. Eu chorava, meu Deus, eu entrava no banheiro e chorava. Eu com 14 anos, chorava. Eu disse, meu Deus. Mas o papai recebia os crentes lá e ele dizia, minha casa vai ser uma igreja. Hoje a casa dele é uma igreja. Mas nasceu daquele encontro, lembra, né, Marcelo? A gente comprou, um deu 6 sacos de cimento, o outro deu, não sei, umas varas de ferro, o outro deu areia.
né? E a gente construiu uma igreja lá que está alugada lá para uma pastora. Inclusive vence hoje o aluguel. Eu nem cobro ela, irmão. Mas ela me paga, graças a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estava lá orando, irmãos. E Deus trouxe um negócio. Vai lá no Assis. E eu, no poder de Deus. Não, vai lá no Assis. Fui lá no Assis. Peguei meu carrinho velho. Era o Escort ainda, Marcelo? Eu nem lembro. Parei lá na frente da casa do Assis. E Assis, vim convidar... Vim te visitar, irmão. Aí ele, vem cá, pastor, bora ali na casa do meu irmão ali. Tem um sobrinho meu. Mas o poder de Deus estava ali, irmãos. A gente quer o poder de Deus meio assim, pá, o poder de Deus, mas o poder de Deus está quando você vai falar daquilo que Deus. Eu sempre começo as minhas ministrações, são meu testemunho. E eu quero te dizer uma coisa, o poder do teu testemunho pessoal. Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram pela palavra do testemunho, pelo sangue e pela palavra. Coloca aí, Apocalipse 12:11. Apocalipse 12:11, o poder do testemunho. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Olha aqui para mim, o teu testemunho é o poder de Deus para abrir o coração. Só o teu testemunho vai ser o poder de Deus, a chave do poder de Deus para abrir o coração de pessoas que estão com a porta fechada para Jesus. E Jesus vai abrir a porta com a chave do poder do teu testemunho. Amém? Olha aí, Isaías, Apocalipse 12:11. Pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E aí, queridos, eu vou ler o último texto aqui. Eu sei que Deus pega, eu não sei se eu vou ler, mas Atos 8, coloca aí Atos 8, 26. Deus fala com Filipe, olha o poder de Deus aí, irmãos. Deus fala com Filipe, ei Filipe. Atos 8, bota aí rapidinho, 26, Atos capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, olha só, irmãos, anjos ministradores, ó. Eu quero declarar que você vai ter experiência, anjos vão aparecer para você. O anjo do Senhor ministrador disse, ó, Filipe, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O anjo disse, Filipe, vai lá. Estava um avivamento, um ambiente de glória. O anjo apareceu, Filipe, vai lá para o deserto. Porque Deus quer salvar, queridos, através de testemunho. Olha lá. Versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era o superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Aí, meu amigo, olha só. Não era mais a mulher samaritana ali, da classe social lá de baixo. Agora era um alto ministro da fazenda, do tesouro, cuidava da grana da Etiópia. Mas ali o Filipe, um diácono da igreja, não era um apóstolo, vai para o deserto. E agora, olha esse evangelismo dinâmico, irmão. Diga, evangelismo dinâmico. Precisa de movimento de pessoas. Ah, pastor, a igreja não ganha almas, porque precisa de movimento. Olha o que acontece. Eis que o etíope, superintendente do seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, 28. Versículo 28. Estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Estava no carro dele. Estava de carro, não estava a pé no sol quente que nem a samaritana, não. Agora ele estava no... Diz um carro de luxo aí. Estava no carro de luxo, representante de Estado. Versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. E o evangelista lá na pernada, acompanha o carro. Disse o Espírito Santo, o Espírito aí é o Espírito Santo, disse para Filipe, acompanha esse carro. Vai passando o ministro aí, do Lula, o Tachad, o Haddad, né? Vai passando aí. Vai lá para o lado dele, acompanha ele. Aí olha, 29, 30. Correndo Filipe, irmão. Esse evangelismo era dinâmico, hein? Corre, meu amigo. Corre.
E aí Filipe foi correndo. E Filipe correndo ouviu ele ler o profeta Isaías. Ele estava lendo, eis-me aqui. Não, ele estava lendo outro trecho. Leu o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lê? O Filipe dizendo: tu está compreendendo, tu está entendendo o que tu está lendo? Aí versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe: sobe aí e senta aqui junto com ele. Aí o ministro lá da Etiópia botou ele no carro de luxo e disse: agora me explica aí. Eu quero declarar que a IEV vai ser levantada para ministrar tanto para as classes sociais lá que são desprezadas, quanto para os homens e que estão precisando de salvação. Pode ser o chefe de Estado, mas ele precisa de salvação, precisa de perdão de pecados e precisa de Deus. Será que você pode receber essa palavra? Está tempo aí de política, né? De eleições municipais. Deus vai te levantar para pregar para político, para autoridades, irmãos. Deus já me usou para pregar para autoridades. 32. Ora, passando a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. 34. Então eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outro? 35. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Nós temos que falar de Jesus, irmão. Não é de religião, não é de doutrinas, mas de Jesus. É uma pessoa que salva. Não é uma doutrina que salva, é uma pessoa viva, ressurreta, que se manifesta através do nosso testemunho. Diga: o poder do testemunho. Ele teve que falar. Jesus mudou e transformou a minha vida. Ele começou a falar de Jesus. Vai lá, 35, 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? O eunuco recebeu o evangelho, irmãos, e já queria se batizar. Aí olha lá, 37. Felipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o grande Salvador, amém? Ele é o grande Salvador. A gente não vai salvar ninguém, mas olha lá, ele termina 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Aí o batismo por imersão, né? Vai ter o batismo aqui na IEV. No nosso aniversário vai ter o batismo nas águas. Se você ainda não é batizado, vai ter uma chance agora nesse final de ano para você ser batizado. E aí desceram ambos a água, batismo por imersão. Felipe batizou o eunuco. 39, só para a gente fechar esse texto. E olha o que aconteceu. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Olha só, irmãos. Ele saiu cheio de júbilo. Aconteceu um arrebatamento aí. Felipe estava no lugar. O Espírito do Senhor arrebatou ele, tirou ele. E hoje é a ciência, né? Aí quer fazer essa trasladação. Pô, o cara está aqui, traslada, está em outra cidade. Foi o que aconteceu. Em último lugar, estratégias práticas para evangelizar. Essa aqui é muito simples, irmão, mas é poderosa. Orar antes de agir. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, faça orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Antes de evangelizar, a gente deve pedir que Deus abra as portas do evangelismo. Orar antes de agir. Isso é básico. A gente ora muito para ser abençoado, mas agora Deus está nos convidando: eis-me aqui, envia-me a mim, para a gente orar, para que Deus nos abra portas de evangelização, amém? E aí, converse de forma natural. Colossenses 4:6. Não é uma conversa mecanizada, religiosizada. É uma conversa natural. Paulo ensina lá em Colossenses 4:6 que a gente deve estar cheio de graça,
que a nossa conversa seja temperada com sal, para que saiba responder a cada um. Evangelizar não é algo forçado, irmãos. Algo que tem que ser demonstrando verdadeiramente, irmão. Não é nem, vou te falar, não é nem para a gente estar com aquela intenção religiosa. Trazer pessoas para o meu GC. Meu propósito qual é? Trazer pessoas para o meu GC. Meu propósito qual é? Trazer pessoas para a igreja para me mostrar que a nossa igreja é grande. Não é isso. No evangelismo a gente tem que ter um coração puro e dizer assim: eu quero levar pessoas o amor de Jesus. Jesus te ama, cara. Jesus te ama, moça. Eu estou falando isso, não estou falando da minha religião. E naturalmente, irmãos, a gente vai ver pessoas querendo caminhar conosco. Vocês estão me entendendo, irmãos? Naturalmente elas vão querer caminhar conosco, porque as pessoas estão fechadas. Agora, estratégias práticas. Outra que eu já falei, né? Convite para a igreja ou eventos. Um simples convite pode fazer diferença. João, coloca aí rapidinho na mídia. Esse daí é um texto que vale a pena a gente ler. Já está indo para o final. João capítulo 1, versículo 45 e 46. A gente precisa convidar, irmãos, também. Às vezes a gente não vai falar do amor de Jesus, mas a gente vai convidar lá para o GC, ou convidar para um culto, para um evento da igreja. Olha lá, Filipe, pelo amor de Deus, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Aí, queridos, começou um evangelismo. Só às vezes é só: vem para o GC, vem para um evento aqui, vem e vê. E lá Jesus se manifestou e você sabe a história, né? E em último lugar agora, bota lá no ponto de novo, volta lá. Acompanhe e discipule. Mateus 28, 19, a grande comissão. Não é só para pregar o evangelho, mas é para cuidar, para discipular, para caminhar junto. No sentido agora de a gente pensar como um jardineiro. O jardineiro planta e deixa lá abandonado? Não, ele planta e vai cuidar, regar, vai cuidar, cresceu, ele vai lá e continua nutrindo, alimentando e cuidando. É isso, o discipulado é isso, é acompanhar as pessoas. E agora, quarto e último lugar, agora é o final mesmo, irmão. A recompensa da missão. Quantos querem ver a recompensa do evangelismo, da missão? Primeiro, alegria no céu e na terra. Irmão, não tem coisas que faz o céu ficar feliz. São poucas coisas, mas uma que faz o céu se alegrar. Tu quer ver o céu em festa? É quando um pecador, Lucas 15, 7, coloca aí na tela. A festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Essa é a recompensa. A gente faz Deus dançar. Não é a gente que dança não, tem uma festa lá no céu, tem dança lá no céu, tem celebração lá no céu. Quando um pecador, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando há salvação de pecados, irmãos, a festa no céu. Outra recompensa, crescimento espiritual. Irmão, quando você começa a evangelizar, você começa a entrar lá no princípio de Efésios 4:12. De estatura de varão perfeito, você começa a amadurecer, você sai da sua zona só de me dar meus benefícios, minha bênção. Não, eu quero ser bênção, eu quero ver pessoas salvas e abençoadas. E impacto eterno. Coloca lá agora, ponto 4 lá, volta lá. Só para me pontuar e ler o impacto eterno. Irmãos, a gente tem falado isso, mas coloca aí Daniel 12:3, um texto maravilhoso que fala desse benefício da evangelização, dessa bênção, dessa recompensa, desse galardão da evangelização. Olha aí Daniel 12, coloca aí Daniel 12, versículo 3, Daniel capítulo 12, versículo 3, eu já estou nos finalmente, irmãos. Daniel capítulo 12,
Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente brilharão. Olha só, irmãos. Você vai brilhar na eternidade. Vai ter um impacto eterno. Tem muita gente que tem brilho aqui na terra, fama. É conhecido por alguma realização. Mas quando você é um ganhador de almas, você vai ser reconhecido no céu. Você vai brilhar no céu. Como uma estrela, né? As estrelas de Hollywood. As estrelas ali da Globo, dos filmes. Você vai ser uma estrela no céu. Você vai ser famoso no céu. Esse aqui era um ganhador de almas. Cumpriu a missão. E qual será a tua resposta? Esse tempo nós estamos aqui para um desafio prático. Levar pessoas a se encontrar com Deus, que é a evangelização estratégica, amém? E aí eu quero te fazer uma pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que você pode responder hoje, nessa noite, para Deus? Não é o Agno que está clamando, não é um pastor que está dizendo assim: quem enviarei? O próprio trono de Deus que está falando. Quem eu vou enviar agora lá na IEV, que vai trabalhar para levar pessoas? E Deus está te convidando a fazer a mesma resposta de Isaías: eis-me aqui, eu vou atrás de 3 pessoas, envia-me a mim, Senhor. Eu vou atrás do Natanael, eu vou atrás da samaritana, eu vou atrás do ministro lá da Etiópia, eu vou atrás. E aí, compromisso pessoal, ninguém pode fazer esse compromisso. Eu faço o meu, você faz o seu, amém? De ser um missionário na minha geração. Agora nossa missão é levar pessoas ao encontro com Deus. E eu quero fazer uma oração. Se você diz, eis-me aqui, eu quero que você saia do seu lugar, venha para cá, consagrar a sua vida. Pastor, por que eu tenho que vir para cá? Porque é um sinal de que você está dizendo, eis-me aqui. Foi quando Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você vai vir aqui e vai responder para Deus. Não é obrigado você vir aqui. Você pode até ficar com medo. É muito difícil, pastor, isso. Mas é Deus que vai te capacitar. A missão tem um chamado e tem uma disposição, e quem capacita é Deus, amém? E aí eu quero convidar, enquanto a gente vai preparando esse louvor, que eu quero consagrar aqui os Isaías, amém? As Isaías também, mulheres, os homens, que vão dizer para Deus, Senhor, me fortaleça. Você vai dizer, Senhor, me fortaleça, me faz um crente verdadeiro, me faz um cristão como Isaías, que foi purificado. Nesse seminário a gente teve aqui várias ministrações que foram nos purificando, nos limpando. Eu quero te convidar hoje. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de consagração, hoje é dia de pacto. Pastor, por quê? Porque Deus é um Deus de aliança, irmãos. Deus é um Deus de tomada de decisão. Deus é um Deus que está trabalhando com o objetivo do reino de Deus, de arrancar almas do império das trevas. E aí eu queria te convidar, você vir aqui à frente e dizer, me dá ousadia para evangelizar, me capacita, Senhor, a cumprir a missão. E você vai declarar, pastor, eu me sinto incapaz. Deus vai te capacitar. Eu também me sinto incapaz, irmãos. Eu não estou fazendo um apelo para os capacitados, estou fazendo um apelo para quem diz, Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como que isso eu vou realizar, mas eu quero ser capacitado. Eu quero cumprir a tua missão com amor, Senhor. Não é porque alguém está impondo, por alguém está obrigando, não. Mas Deus, Ele está convocando pessoas para um compromisso. Amém? E aí você vai orar dizendo, Senhor, me dá paixão. Pastor, eu não sinto paixão nem para viver. Às vezes a gente está no setembro amarelo. Tem gente que não quer mais nem viver, que perdeu o prazer de viver, que está se suicidando. Eu quero te dizer que a evangelização é cura, irmão, para quem quer morrer. Tem muita gente, eu já falei aqui testemunhos, que eu fui fazer visita e o cara queria se suicidar. Já falei aqui na igreja. Deus vai te dar uma paixão e uma eficácia. Você vai ver, a partir do momento que você orar aqui, Deus vai começar a mostrar as pessoas que Ele quer que você, como Felipe, se junte. Deus já tinha falado para Jesus, vai lá no poço de
de Samaria. Deus vai falar com você, vai lá na casa tal, vai lá no poço. E eu quero te convidar, você vir aqui à frente mesmo, amém? Dá esse passo para Deus dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.